Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Marcela, estudante de Psicologia do Centro Universitário de Belo Horizonte. Atualmente estou no 5º período e nós criamos esse canal no YouTube com o intuito de postar alguns conteúdos referente a um trabalho acadêmico da disciplina de psicanálise. Nós ficamos por trabalhar com o termo neurose. Nós criamos um formulário no Google com 3 perguntas e aplicamos em 50 pessoas do senso comum, ou seja, pessoas que não têm um conhecimento prévio sobre a teoria psicanalítica. Então, elas responderam essas perguntas baseadas no próprio conhecimento que elas têm sobre o termo neurose. Nesse vídeo, eu vou comentar algumas respostas do formulário referente à pergunta: o que é uma pessoa neurótica para você? A primeira resposta foi a seguinte: uma pessoa neurótica é uma pessoa que possui problemas no cérebro. E isso não tem uma relação direta. Uma pessoa neurótica pode sim ter problemas no cérebro, mas esse problema no cérebro não influencia em ela ser neurótica. Mas no final do vídeo eu vou explicar melhor o que é uma pessoa neurótica. A segunda resposta foi: uma pessoa neurótica é uma pessoa psicopata. E a gente não encontra isso em psicanálise. Então, em psicanálise, a gente não fala que uma pessoa é psicopata. Uma pessoa que a gente fala que é psicopata está mais relacionado aos termos do senso comum. Em psicanálise, o que a gente conhece como psicopatia está relacionado na estrutura perversa. A terceira resposta, a pessoa disse que uma pessoa neurótica é uma pessoa que possui mania de perseguição. E isso não é correto. O que a gente encontra em psicanálise é que uma pessoa que possui mania de perseguição está mais relacionado à estrutura psicótica, que quando a pessoa está tendo essa mania de perseguição, ela está tendo um delírio. Depois temos uma resposta que diz que uma pessoa neurótica tem uma visão exagerada sobre determinadas situações. Isso pode acontecer sim, mas não é uma característica única de uma pessoa neurótica. Outra resposta foi a seguinte: uma pessoa neurótica é uma pessoa que não consegue resolver as situações pacificamente. Então, isso pode acontecer sim, mas isso é característica de uma neurose específica, que nós não vamos aprofundar, mas é característica principalmente da neurose histérica. Outra pessoa disse que uma pessoa neurótica é uma pessoa que possui problemas nos neurônios. E não, na teoria psicanalítica não tem essa questão dos neurônios. Na verdade, os neurônios são algumas células que transmitem impulsos nervosos para outras células. E a neurose em psicanálise é uma estrutura que eu vou explicar melhor ao final desse vídeo. Outra pessoa disse que uma pessoa neurótica seria uma pessoa que costuma repetir os comportamentos. E isso está correto. Uma pessoa neurótica costuma repetir as mesmas ações, costuma se relacionar com pessoas que possuem as mesmas características, e isso, às vezes, causa um sofrimento na pessoa, e pode ser um ponto onde a pessoa identifica que precisa procurar uma terapia ou uma análise. Agora vocês devem estar se perguntando: então, o que é realmente uma pessoa neurótica para a psicanálise? Então, primeiro eu tenho que explicar a questão da estrutura. Para Freud, ele definiu que uma pessoa pode ter 3 tipos de estrutura, que seriam: essa estrutura é um modo de lidar no mundo, é um modo de ser no mundo.
Então, essas três estruturas são a neurose, a psicose e a perversão. Então, uma pessoa neurótica possui estrutura da neurose. Então, a gente pode dizer que uma pessoa neurótica é uma pessoa que se defende muito. Mas do que ela se defenderia? Ela se defende do seu desejo que foi castrado na infância. Ela se defende também da sua angústia. E de que forma que esse sujeito neurótico se defende? Ele se defende através de um mecanismo que a gente chama de recalque. Bom, o recalque, ele trabalha como? Ele começa a ser trabalhado ali na infância da pessoa. Então, para o menino que passa pelo complexo de Édipo, o que acontece? Ele tem um desejo de ficar com sua mãe, mas esse desejo dele é castrado pelo pai ou pela figura de pai. Então, começa-se a estabelecer na vida dessa criança a relação de desejar algo, mas não poder ter. Então, é a relação de desejo e interdição que mais tarde o Freud foi trabalhar como id e ego. E aí, o que seria essa relação do id e do ego? O id está mais relacionado à questão do desejo, do que a pessoa quer, e o ego está mais relacionado à realidade, o que ela poderia ter. E aí começa a existir um conflito entre esses dois sistemas que são inconscientes. E aí essa relação do desejar e não poder ter causa um sofrimento nessa pessoa neurótica, causa uma angústia, e assim essa angústia pode levar a pessoa a procurar um tratamento, uma terapia ou uma análise. Lembrando que esse mecanismo que a gente chama de recalque, ele é inconsciente, a pessoa não tem conhecimento sobre isso, e aí ela passa a saber disso principalmente quando está fazendo análise, que seria ali um tratamento com um psicanalista. Bom, essa foi a minha análise brevemente de algumas respostas que a gente teve. Eu procurei utilizar referências atuais, coisas que estudamos nas aulas. Então eu vou deixar aqui abaixo do vídeo os livros que eu usei para estudar, para poder trazer um pouquinho do que eu expliquei para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida vocês podem perguntar nos comentários. E queria agradecer a oportunidade de realizar esse trabalho acadêmico. Agradecer ao meu professor João e a minha professora Fabi, ao meu grupo que estava empenhado para poder realizar esse trabalho, e a todos os participantes que responderam o formulário. Até mais, gente!